O Brasil transforma recursos naturais hoje bem em valor econômico, seja na mineração, no agronegócio, mas isso não é suficiente. Para o futuro, a gente precisa aprender a transformar as ideias que a gente tem na cabeça em valor econômico e desenvolvimento econômico e social. Carros sem motorista, computadores que pensam e aprendem sozinhos, coisas cotidianas que são ligadas entre si e são, ao mesmo tempo, autônomas e controláveis à distância por nós. Ao mesmo tempo, nesse mundo novo, o conceito de privacidade parece algo em extinção. Dados pessoais são vazados a centenas de milhões, eleições e até nossas mentes são manipuladas. A igualdade de condições, que era o projeto original dos regimes democráticos, parece ter fracassado às vezes. Para nos ajudar a nos situar nesse mundo novo, ao mesmo tempo admirável e assustador, o Canal Brasil recebe Ronaldo Lemos, advogado, especialista em tecnologia e diretor no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Ronaldo Lemos, muito obrigado por nos receber, remotamente falando, claro. Galeno, eu que agradeço. Poxa, que honra estar aqui com você e bater papo com você. Já fizemos isso muito no passado e muito legal estar aqui participando do Brasil. Legal. E antes de começar a nossa entrevista, aquele lembrete de sempre, inscreva-se aqui no canal e siga o Brasil nas redes sociais. Ronaldo, durante esse último ano, há um processo singular de adaptação à realidade dessa pandemia da Covid-19, que assola não apenas regiões, mas o planeta inteiro. Uma série de atividades profissionais passaram a ser realizadas de forma remota, inclusive esta entrevista. Ronaldo Lemos está na Bahia, eu estou no Rio de Janeiro nesse momento. Isso só ocorre, essas atividades profissionais que, de outra forma, talvez estivessem interrompidas devido à evolução da tecnologia, né? O fato de podermos nos comunicar à distância, ao vivo, e com a chance até mesmo de utilização simultânea de documentos e compartilhamento de informações, é alguma coisa que, até não muito tempo atrás, só seria possível com a proximidade física. Você, Ronaldo, acredita que essas mudanças vieram para ficar? O mundo das interações interpessoais, seja em questões profissionais ou pessoais, será mais remoto, mais distante, mais tecnologicamente mediado? Galeno, veio para ficar, mas depende de para quem, tá? E eu acho que essa discussão do para quem, ela às vezes fica de fora desse debate. Então, assim, para uma parcela da população que está conectada, né, que já era, de alguma maneira, um trabalhador cognitivo, né, que você trabalha com a sua cabeça, você tem lá ferramentas de conexão, tem uma internet na sua casa, uma conexão boa que você paga ali todo mês, tem um celular, talvez até de última geração, que te permite levar essa conectividade para onde você for. Para esse segmento da sociedade, esse processo que a pandemia desencadeou, ele não tem mais volta. Pelo contrário, ele vai ser cada vez mais aprofundado e a gente vai viver cada vez mais sem ter a necessidade de presença física, né, de forma virtual. Agora, para o outro segmento da população, que é o segmento majoritário, não tem conectividade, não são trabalhadores cognitivos, né? Então trabalham com o próprio corpo ou precisam fazer deslocamentos pela cidade e assim por diante, não vai acontecer isso. E o meu temor é que a gente tenha uma divisão mesmo, né? Até cultural, entre duas classes, né? Duas novas classes que passam a ser mais demarcadas e que têm modos de trabalho, de vida, valores, interações culturais e desejos, aspirações muito diferentes, né? Então, só para lembrar, no Brasil, no ápice do home office, né, no Brasil, apenas 12,7% de pessoas no país estavam em home office, né, no ápice. E as outras, mais de 87% de pessoas não estavam em home office, não houve essa palavra home office. Então, nesse sentido, eu acho que a pandemia ela acelerou esse processo de transformação, mas ela evidenciou e trouxe um desafio que já existia, que é a questão da desigualdade,
de uma forma muito mais radical, porque aqui tem um perigo de cisão mesmo, sabe? De um segmento da sociedade decola e vira espaçonave, e o outro segmento da população fica para trás, aterrado, né? Preso à terra ali, sem as possibilidades que esse outro segmento, que se descolou até vamos dizer, da presença física, né? Da fisicalidade, vai ter. Então, isso me preocupa. Então, quando você pergunta isso, vai aprofundar? Vai, mas depende para qual segmento da sociedade que a gente está falando. E esse ponto que você levanta, Ronaldo, relativo à desigualdade, em se tratando de um país historicamente, notoriamente desigual, o Brasil é um dos países mais desiguais no mundo, uma desigualdade que vai além da renda, é uma desigualdade que afeta até a experiência de vida mais profunda das pessoas. Chega a pandemia em que talvez uma nova camada de desigualdade, a desigualdade tecnológica, desigualdade digital, num país muito mal conectado, muito desigualmente conectado. O que eu quero perguntar é o seguinte: é uma chaga histórica brasileira a desigualdade. Havia um aspecto dessa desigualdade antes dos eventos mais recentes, que era a desigualdade também digital. Uma camada se soma a outra, e o que era uma chaga, talvez no sistema educacional isso tenha ficado só mais escancarado. Mas isso pode ser um fator que provoque ainda mais, como você mencionou, uma cisão social, porque claro e moralmente é um imperativo que nós estejamos atentos para essas pessoas que estão em situação vulnerável. Mas algumas pessoas se esquecem, ou aqueles que tentam esquecer isso, que um país muito desigual é ruim até para quem está no topo, porque isso aumenta a desconfiança social, é muito ruim ser um país nessa situação. Você acredita que a desigualdade digital pode se somar a uma desigualdade histórica brasileira e estamos diante de um problema que ainda não conseguimos nem medir direito? Com certeza. E desigualdade é um obstáculo para o desenvolvimento, né? As pessoas se esquecem disso. Eu acho que o Brasil ele almeja se desenvolver, e um país desigual tem muito mais dificuldade para se desenvolver do que um país em que a desigualdade é menor, por exemplo, que a desigualdade brasileira. Então, isso é um obstáculo. A segunda coisa é que eu acho que você tem razão, essa camada do digital, ela torna um desafio adicional para o debate histórico tradicional que trata dessa questão da desigualdade, especialmente porque ela tem um componente que é global, no sentido de que, por exemplo, uma tecnologia como inteligência artificial, muita gente tem muito medo, né, de que vai acabar com os empregos, que vai automatizar, né, coisas que hoje você precisa contratar pessoas para fazer. E o ponto é que isso tudo é verdade, mas os primeiros empregos que vão acabar são nos países em desenvolvimento como o Brasil. Então, a inteligência artificial não vai eliminar primeiro os empregos dos Estados Unidos, da Europa, vai eliminar primeiro os empregos aqui da América Latina. Nós somos os primeiros a perder esses empregos. E a gente enxerga isso, por exemplo, no processo de desindustrialização que o país está passando. Então, perda de capacidade produtiva, montadoras deixando o país, isso tudo é um reflexo de atividades que não tem a ver com o que está acontecendo só internamente no país, mas de um rearranjo global provocado pela tecnologia. Então, essa questão é muito importante, é um desafio novo. E o segundo ponto é o desafio da infraestrutura, porque eu fico muito triste porque o Brasil ele está abrindo mão não só da infraestrutura produtiva, né? Então, o processo de desindustrialização, mas a gente está abrindo mão também da infraestrutura informacional. Então, por exemplo, nós não temos hoje no Brasil um parque robusto, né, que seja originário do país, relacionado à computação em nuvem, à inteligência artificial, o mesmo mídia, né, o próprio segmento de mídia, de produção, seja de notícias, de conteúdo, no Brasil está sendo achatado cada vez mais. Então, a gente está abrindo mão dessa infraestrutura informacional. E os efeitos disso para o país são muito graves, né? Porque isso faz com que a gente possa, no futuro, ser equiparado a uma colônia, no sentido de que o país ele tem uma população muito grande, então a gente manda para fora
dados, que são a matéria-prima do mundo que a gente vive hoje. Esses dados são processados, eles geram valor, geram serviço, geram produtos, e a gente compra esses produtos, né, com processados, com algoritmos, com inteligência artificial, que facilita a nossa vida e assim por diante. Então, essa posição, ela não é uma preocupação só para o Brasil. Considerando que o jogo da inteligência artificial provavelmente vai ficar entre dois países, né, entre a China e os Estados Unidos, a pergunta que a gente tem que fazer e países em desenvolvimento como o Brasil e vários outros, qual é o papel que vai nos caber nesse cenário? Será que o papel que vai nos caber é somente de enviar essa matéria-prima, né, esses dados que cada um de nós produzimos o dia inteiro, né, quando a gente usa o celular, desloca pela rua, e toda hora a gente está produzindo dados. E esses dados são, então, enviados massivamente para esses serviços mais sofisticados, e, em troca, aí a gente acaba comprando o resultado desses serviços, né? Não a tecnologia em si, mas o resultado que ela oferece, e, obviamente, pagando caro por isso. Então, isso me preocupa, porque essa reorganização, não só do Brasil, mas do mundo, ela demanda uma resposta. E eu tenho medo de que a gente, no país, estejamos abrindo mão não só da infraestrutura produtiva, física, mas da infraestrutura de mídia, de informação e de tudo isso que é necessário para essa economia do conhecimento acontecer. Então, esse ponto, para mim, ele é central. Ronaldo, deixa eu aproveitar, você tocou nesse ponto, porque para quem está fora do estudo mais profundo da área de tecnologia, pode parecer algo talvez exageradamente abstrato, e eu me refiro especificamente ao que a ideia de que humanos estão sendo substituídos por artefatos tecnológicos em uma série de áreas. Fala-se muito da mecanização de trabalhos manuais e até da robotização de trabalho intelectual. É uma coisa que, o que eu me lembro quando eu penso nessa ideia de trabalho intelectual sendo substituído, eu sou suficientemente velho para me lembrar do espanto que gerou no mundo quando o melhor enxadrista do mundo, Kasparov, pela primeira vez perdeu uma série de partidas para um computador, o Deep Blue da IBM. Hoje em dia, e vendo documentários e lendo sobre a maneira como estão sendo produzidas máquinas para derrotar os melhores jogadores de Go, aquele jogo de tabuleiro chinês, em que não é mais a força bruta de botar milhões de jogos dentro de um computador, mas o computador que aprende por si mesmo, jogando consigo mesmo e aprendendo como ganhar partidas. Eu queria que você descrevesse, talvez de uma maneira mais prática, do que estamos falando quando a gente fala da substituição de humanos por artefatos tecnológicos no campo do trabalho. Perfeito. Bom, tem vários estudos, né? Então, por exemplo, tem aquele estudo famoso do Michael Osborne, na Universidade de Oxford, que previu que 47% dos empregos nos Estados Unidos iriam ser automatizados nos próximos anos, né? Então, basicamente, desapareceriam. E aí ele fez uma tabela mostrando a probabilidade de cada tipo de emprego. Então, tem alguns tipos de emprego que não vão desaparecer, inclusive na tabela dele. Por exemplo, a atividade de enfermeiro ou enfermeira, né? Não vai desaparecer, porque a máquina não vai substituir essa questão do contato, do cuidado humano, etc. Então, a probabilidade de automação desse tipo de trabalho é muito pequena, é próxima de zero. Agora, outros trabalhos, como, por exemplo, atendente de call center, né? A pessoa que tem um script lá na frente, atende e orienta as pessoas que estão ligando e assim por diante, seguindo aquele script. Isso, o grau de probabilidade de automação, né, se a máquina vir a fazer isso, é de mais de 90%. Então, hoje, com tecnologia de processamento de voz natural e isso sendo automatizado, você vai ter uma redução de um contingente grande de pessoas que são empregadas como atendentes de call center. No Brasil, isso, inclusive, é um setor que emprega muita gente. E a automação põe em risco essas posições. Então, dependendo de qual é a sua profissão, você vai ter uma probabilidade de automação. E não importa se é apenas uma atividade física, né, como, por exemplo, aqueles robôs da indústria conseguem montar na linha de produção, mas, como você disse, o trabalho cognitivo também está sendo
substituído por máquinas, né? As máquinas hoje interpretam como a gente fala, conseguem escrever textos, conseguem editar vídeos, né? Conseguem criar narrativas, tudo baseado em inteligência artificial. Então, esse tipo de automação pode sim fazer com que os empregos comecem a ir desaparecendo. Agora, como eu disse, vai desaparecer primeiro os empregos aqui, nossos, nos países pobres. Nos países ricos, grande parte deles já tem planos nacionais de resposta à inteligência artificial. Então, esses planos eles incluem reformas educacionais, atividades de reskilling, né? Você ensinar novas habilidades para as pessoas para que elas deixem de fazer uma determinada coisa que não vai ser mais necessária e passem a fazer outra. Tem incentivos econômicos, né? Tem uma rede de bem-estar social para segurar, vamos dizer, as pessoas nesse período de transição, enquanto elas ainda não aprenderam habilidades novas. Então, esses países eles ou já estão preparados ou vai ter uma migração muito mais rápida, né, de um tipo de trabalho para outro. Agora, no Brasil, onde a gente tem um déficit educacional gigantesco, onde você não está preparado, não existe um plano nacional de inteligência artificial, até é uma coisa que eu sempre bato. Deveríamos ter, você entendeu? Em como que nós vamos nos posicionar. Então, eu acho que o impacto aqui, ele chega primeiro e é muito mais profundo e difícil de lidar. Por isso mesmo, eu acho que pensar a resposta a esses desafios tem que ser algo que a gente sai agora. Especialmente porque demora, tem que começar logo, entendeu? Essa que é a questão. Recentemente, Ronaldo, eu vi um vídeo seu, que até um trabalho que você faz no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, em que você menciona o fenômeno do patrão, tá? Um fruto da Revolução Industrial, que as pessoas trabalhavam para alguém, né? A ideia é que no pensamento sociológico, das ciências sociais do século XIX, já chama dos donos de meios de produção e da classe trabalhadora. Ou seja, as pessoas trabalhavam para outras pessoas. E aí você trouxe a ideia de que cada vez mais as pessoas trabalham para um algoritmo. E essa ideia de uma precarização tal do emprego, que é possibilitada por essas novas tecnologias, que, de certa maneira, nem se esconde. Tenta convencer que as pessoas que estão trabalhando não para alguém, mas para um algoritmo, são não trabalhadoras, mas são empreendedoras, essas pessoas. Esse processo tecnologicamente mediado de precarização do emprego também é um fenômeno que veio para ficar ou ainda há como contê-lo? Então, Galeno, isso que você descreve, é isso mesmo. A gente sempre achou que o robô trabalharia para a gente, né? O robô, até a origem da palavra é isso, é um objeto técnico que trabalha para nós, seres humanos. E o que está acontecendo hoje é o contrário, somos nós que estamos trabalhando para os robôs. Os robôs, nesse caso, são os algoritmos, né? Então, hoje, muitas das atividades humanas são mediadas por algoritmos. Então, se você por exemplo, um entregador de serviços de delivery, se você é um motorista de um serviço de transporte, o seu trabalho, né, não tem um patrão que diz assim, ó, vai ali, pega uma pessoa que está lá, ou pega isso aqui, entrega ali. São os algoritmos que vão te dando ali oportunidades e jogando aqueles jobs e obviamente, dependendo do lugar onde você está, a sua avaliação, quantas estrelas você tem no aplicativo e etc., esses trabalhos vão sendo distribuídos de forma automática. Então, de fato, a figura do patrão, né, sai de cena e você passa a trabalhar para uma entidade despersonalizada, né? Então, se você não gostar do serviço que está sendo te oferecido, você não tem como negociar, é pegar ou largar, e não tem para quem você reclamar ou coisas do tipo. Então, essa é uma mudança profunda na questão do trabalho. E essa questão do robô, né, quem trabalha para quem, eu acho que é o grande desafio, porque a questão esses robôs, eles obviamente geram muita riqueza, né? Então, se todo mundo tivesse um robô,
ótimo. Se a propriedade dos robôs fossem disseminadas para todos nós, todo mundo fosse sócio do robô, o valor que aquele robô gera, ótimo, ele vai ser distribuído de forma, vamos dizer, mais capilar na sociedade. Mas não é isso que acontece. A propriedade dos robôs hoje, ela passa a ser cada vez mais concentrada, né? Os algoritmos, eles estão concentrados em, vamos dizer, empresas específicas, em projetos específicos, e um contingente de milhões de pessoas, vamos dizer, trabalhando, produzindo valor dentro daquele sistema. Então, talvez um dos desafios é como é que a gente faz para projetar um futuro em que não sejamos nós que trabalhemos para o robô, mas o robô que trabalhe por nós, os algoritmos que trabalhem pela gente, a gente usar esses algoritmos para potencializar o nosso trabalho, a nossa geração de valor, e não o contrário. Então, essa eu acho que é um dos debates centrais também que a gente tem que pensar. Ronaldo, a questão da infraestrutura tecnológica de informação, o 5G é uma em relação à qual você vem se debruçando, há muito tempo estudando, e demonstrando grande preocupação pelo fato de talvez não estarmos acompanhando o que já está acontecendo no mundo. Em que ponto estamos aqui no Brasil em relação ao 5G? A Anatel já aprovou um edital, o Congresso ainda negocia como vai ser essa lei. Qual a importância do 5G para o Brasil e qual é o ponto em que estamos agora, Ronaldo? Galeno, eu acho que o desafio do Brasil é transformar conhecimento em produtos e serviços, né? O Brasil transforma recursos naturais hoje bem em valor econômico, seja na mineração, no agronegócio, mas isso não é suficiente. Para o futuro, a gente precisa aprender a transformar as ideias que a gente tem na cabeça em valor econômico e desenvolvimento econômico e social. Então, essa, na minha visão, é o resumo do que é a missão do país. E o 5G, ele é a infraestrutura para isso acontecer, né? Então, qualquer decisão de política pública, você pode perguntar em que medida essa política pública ela implica em uma maior probabilidade de transformação de conhecimento em valor ou não. E no caso de conectividade, não tem nem o que falar, é algo muito cristalino. Quanto mais conectividade você tiver, maior a probabilidade de você conseguir alcançar isso. Então, assim, na minha visão, o 5G está atrasado, a gente já deveria ter o 5G, mais do que isso, se atrasa mais, o que vai acontecer? As aplicações de 5G vão ser desenvolvidas em outros países e não aqui, porque eles já vão ter o 5G e, obviamente, ter o 5G é requisito para fazer a aplicação de 5G. E, nesse sentido, quando o Brasil finalmente tiver, o papel que vai nos caber é o papel de consumidores dessas tecnologias e não de produtores. E o que eu gostaria de ver é o contrário, é que o Brasil tivesse o 5G logo, a gente desenvolvesse tecnologias baseadas em 5G e aplicações, vendesse essas aplicações para o mundo e a gente finalmente fôssemos fornecedores de tecnologia e não meros consumidores. Então, eu acho que a gente está atrasado e a minha expectativa é que, se fosse possível, deveria ter 5G o mais rápido possível no Brasil. Privacidade, Ronaldo. Recentemente, soube-se aqui no Brasil, no início do ano, de um vazamento de dados colossal, em que um número maior de pessoas tiveram seus dados expostos, do que o número de habitantes vivos do Brasil, ultrapassaram 220 milhões o número de indivíduos que tiveram seus dados vazados. O que aconteceu para que isso pudesse vir a ser? Quem é o responsável por isso? Onde esses dados estão? Se é possível saber isso? E o que nós podemos fazer para nos proteger do que pode ser feito em relação aos dados nossos, que talvez agora devamos partir do pressuposto que já estão sob a posse de alguém? Então, Galeno, esse vazamento é uma vergonha, né? Ele denota que o Brasil não está com a estrutura adequada de cibersegurança.
que a forma como a gente estrutura os bancos de dados no país não é correta, porque quando você agrega esse tipo de dado dessa forma, nesse volume, permite que ele vaze, né? Isso é muito grave e isso gera vulnerabilidades para todos nós, né? Nós, só pelo fato de sermos brasileiros, termos tido esse vazamento, estamos vulneráveis a golpes internos, a esses dados serem usados contra os nossos interesses e até para que agentes estrangeiros também possam explorar esses dados contra a gente. Então, é uma situação muito ruim. O que a gente precisa fazer nesse sentido é levar a sério o tema da cibersegurança e, finalmente, construir, vamos dizer, uma infraestrutura tecnológica no Brasil que seja capaz, né, de armazenar esses dados sem colocar essas informações em risco. E mais do que isso, a gente precisa reformar o sistema de identidade, né, no Brasil. Eu tenho muito brigado por essa questão. A nossa identidade, a forma como a gente usa dados no Brasil é caótica, né? Você tem título de eleitor, CPF, carteira de identidade, registro profissional, certificado de reservista. Isso é carteira de trabalho, isso é uma loucura. Então, a gente precisa criar um modelo mais simples e mais seguro e digital para gerir essas informações. Outros países, como a Índia, a Estônia, o Canadá, todos já fizeram isso. Até o Uruguai está anos-luz na frente do Brasil em serviços públicos digitalizados, o Peru, o Chile. Então, na medida em que a gente migre para um modelo mais inteligente, em que a questão da segurança esteja embutida no design, né, desse modelo, a gente evita esse tipo de incidente acontecer. Mas por agora, o que a gente tem que fazer é remediar, porque já aconteceu, né? Ronaldo, nos últimos poucos anos, talvez eu arriscaria até falar na segunda metade da década passada, década de 2010, talvez a gente já possa falar de década de 10, né? Eu sou do tempo de falar de década de 80, 70, mas na década de 10 deste século, houve uma série através de mecanismos tecnológicos, uma espécie de assalto dos sistemas democráticos, ou pelo menos dos princípios democráticos, em uma série de regiões e de países específicos. Possivelmente o caso mais conhecido foi o da Cambridge Analytica, por causa da sua relação com a eleição da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit e as eleições de 2016 nos Estados Unidos, mas está longe de ser o último caso, né? Eleições foram desvirtuadas, populações foram inundadas com mensagens de grupos extremistas. Eu vi você já utilizar uma sigla para descrever esse processo, e me corrija se eu estiver errado, eu acho que é DATI, D-A-T-T-I, que significa desinformação adversarial, táticas e técnicas de influência. O que são esses mecanismos e por que eles são tão convincentes? Então, Galeno, tem tudo a ver com a questão dos dados, né, que a gente estava falando agora há pouco. A questão é que hoje você consegue montar estratégias e planos para manipular as pessoas, né? Porque você sabe quais são as preferências daquelas pessoas, você sabe a vulnerabilidade, os hábitos, os valores políticos e coisas até muito íntimas da pessoa também, vamos dizer, a sexualidade, interesses, então isso tudo se tornou moeda comum e abre o caminho para essas táticas de manipulação. Então, nos últimos anos, a gente tem visto campanhas organizadas permanentes desse tipo de manipulação. E essas campanhas, elas muitas vezes usam coisas que são totalmente desonestas, como perfis falsos, como dando a impressão ali de que tem milhões de pessoas falando sobre alguma coisa e quando você vai olhar não tem, é um grupo apenas tentando passar aquela informação e você faz também micro-targeting, né? Passando informações de acordo com determinados grupos sociais, o que eles acreditam, o que eles prezam, e o mais perverso de tudo, que é você injeta medo, né, numa sociedade, você injeta insegurança, raiva, né, esses sentimentos muito primais, e na sequência você apresenta soluções simplórias para
esses sentimentos, né? Então, isso a gente viu acontecer na maior parte das democracias do mundo nos últimos anos. Tem havido um combate a isso, né? Agora, mais recentemente, então diminuiu um pouco, estrangulou um pouco esse tipo de atuação, mas ainda está entre nós. Então, esse tipo de tática, ele altera o debate público, né? Porque, na verdade, ele deixa de ser um debate. Tudo passa a ser propaganda, né? Você acha que está debatendo, não tem debate nenhum. É uma questão de ocupação de espaço, manipulação e propaganda. E o que eu acho que a gente precisa fazer é reconstruir o espaço para o debate mesmo, né? O que a gente tem na internet hoje por um lado, você tem teses, do outro lado, você tem antíteses, mas você não tem síntese nenhuma, né? Ninguém chega a conclusão nenhuma, ninguém, vamos dizer, se convence de nada, né? Vamos dizer assim, pelo menos conscientemente na internet. Inconscientemente, você é muito manipulado, você pode achar que não, mas inconscientemente as pessoas são levadas para um lado e para o outro. E o meu desejo é de que a gente voltasse a um debate racional, a um debate consciente, e não a essas técnicas de manipulação subconscientes, né, que a gente tem visto nos últimos anos. Você mencionou que isso parece ter, esse fenômeno parece sofrer uma reação, houve uma reação, e reações de diferentes níveis, seja por parte de agentes governamentais aqui no Brasil, até gerando uma certa controvérsia com a forma com a qual se deu, mas através do Supremo Tribunal Federal, algumas ações, ações que estão sendo tomadas pelas próprias big techs, grandes redes sociais, que depois de anos ignorando a questão, e com isso talvez ignorando a parcela de responsabilidade que elas tinham pelo espalhamento de discursos de ódio, elas também estão agindo, talvez o caso mais emblemático tenha sido o cancelamento de uma série de contas em redes sociais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Você acredita que, então, existe a possibilidade, não é um caso perdido ainda, é possível uma espécie de combate contra esses movimentos baseados em DAT, nessa maneira de manipulação de mentes e do espírito democrático? É possível. A gente viu isso acontecer no Brasil. O Brasil estava basicamente tomado, né? A esfera pública brasileira foi tomada por esse tipo de manipulação. E nos últimos meses, processos de investigação, inclusive CPI, né, que aconteceu no Congresso Nacional, a atuação do Supremo Tribunal Federal e também a atuação das plataformas deram uma diminuída no espaço desse tipo de manipulação. Não é que acabou, pelo contrário, está muito longe de acabar, né? Esse tipo de tática ainda está totalmente entre nós, mas ele deixou de ser algo que preenchia basicamente toda a esfera pública brasileira e diminuiu um pouco. E ao diminuir, né, fez com que quem faz esse tipo de manipulação buscasse outros mecanismos. Então, a gente está num momento no Brasil hoje em que a primeira tática era desinformação, hoje ela está um pouco mais difícil, então está se partindo para ataques cibernéticos, né? A gente viu isso acontecer no último ciclo eleitoral das eleições municipais e a gente viu o site do TSE sendo atacado. Então, o objetivo aqui agora não é mais só desinformação, mas é atacar a própria infraestrutura informacional que é base da democracia. Por isso que eu acho que o Brasil não deveria abrir mão da sua infraestrutura informacional. Eu acho que a gente precisa de uma infraestrutura robusta e preparada para enfrentar, inclusive, esse tipo de ataque que está acontecendo agora. Um outro tema que tem ganhado corpo nos últimos poucos anos, e talvez de maneira até acelerada nos últimos meses, é uma reação contra o percebido poder excessivo e desproporcional das grandes corporações tecnológicas, as conhecidas como Big Techs, né? Essas empresas acabaram, além do que a gente acaba de mencionar, que algumas delas permitiram ser usadas para esse tipo de atuação política, de manipulação, mas também uma série de outras
outras acusações bastante graves, como atividades monopolistas, destruição de concorrência, práticas predatórias, por exemplo, em relação a empresas que produzem conteúdo, mas o conteúdo só era visto por alguém através delas, e elas ficavam com quase todo o lucro em relação a isso. Ou seja, uma série de problemas que estão sendo atacados em uma série de diferentes países. Austrália, Estados Unidos, a União Europeia. Você acredita que esse poder desproporcional das Big Techs e a reação que a sociedade civil e vários governos estão fazendo, o resultado, você falou de tese e antítese, né? Que pode haver uma mudança significativa, uma síntese de uma mudança no comportamento delas para os próximos anos, já ou não? Eu acredito em mudanças, mas eu acho que essas mudanças elas têm muito mais chance de ocorrer quando vêm de um movimento do consumidor, né, dos usuários, os usuários demandando por práticas melhores, né, das plataformas, como aconteceu, por exemplo, com a questão da privacidade. Se você for pensar, 5 anos atrás, privacidade não era um tema importante. E, progressivamente, ele foi sendo transformado em um tema do consumidor. As pessoas demandando e passando a exigir que a privacidade fosse respeitada e implementada nas plataformas que a gente usa. Então, essa demanda do consumidor hoje, ela abrange também, por exemplo, a proteção contra a desinformação, práticas que não te exponham a conteúdos inflamatórios na internet e assim por diante. Então, isso eu acho que tem caminhado e tem provocado mudanças. Agora, grandes mudanças estruturais, eu acho mais improvável que vão acontecer. E a razão para isso é simples. Essas empresas cada vez mais são ativos geopolíticos, né? Então, não existe, vamos dizer, vácuo, né, na ocupação desses espaços. Então, um país que, por exemplo, diminui o alcance de uma empresa multinacional de mídia, esse espaço pode ser ocupado por uma empresa de outro país, inclusive países adversários ou países com quem você está disputando espaço e tecnologia. Então, eu acho que aqui é muito difícil. Você vai estar entre princípios muito complexos, né? Da defesa da concorrência, da inovação, por um lado, e, de outro lado, a segurança nacional, a competição internacional e assim por diante. Então, isso eu acho que segura um pouco transformações muito profundas. Mas, de novo, a ver, né? Eu acho que ninguém tem bola de cristal, vamos ver o que vai acontecer. Recentemente, acredito que foi, pelo menos o anúncio, acredito que tenha sido feito em maio do ano passado, foi anunciada a criação de um conselho de supervisão de uma dessas grandes empresas tecnológicas do mundo, o Facebook. Foi feito um grupo de 20 pessoas notórias, de várias partes do planeta, há uma Nobel da Paz, há uma ex-primeira-ministra da Dinamarca, um ex-juiz federal dos Estados Unidos, e um brasileiro, Ronaldo, que, no caso, é você, o único brasileiro que faz parte desse grupo. A criação desse conselho de supervisão do Facebook, faz parte de uma percepção do próprio Facebook que é necessário corrigir determinadas práticas, talvez até mesmo por causa da reação da sociedade civil como um todo, mesmo dos governos. Qual é o trabalho que deverá ser feito? Já houve reuniões? O que você e suas colegas farão ou estão fazendo nesse Conselho Internacional do Facebook? Legal, Galeno. Bom, como você falou, esse conselho tem ex-prêmio Nobel, tem vencedor de prêmio Nobel da Paz, tem o ex-editor do jornal The Guardian, ex-primeira-ministra da Dinamarca, juiz federal dos Estados Unidos, e de Araguari só tem eu, você entendeu? Eu sou a única pessoa de Araguari no conselho, então isso é bacana. E eu estou lá, sou o único brasileiro, e, obviamente, eu estou muito investido, né, no sucesso desse conselho, porque, primeiro, ele é independente, ele é um exercício de criação de uma instituição nova. Eu acho que a gente vive num mundo hoje em que os problemas são novos, né? E como eles são novos, eles requerem instituições que são novas também. Então, eu vejo o Conselho muito como um experimento institucional.
e óbvio que eu estou fazendo de tudo, e meus colegas também, para que ele seja o mais bem-sucedido possível na sua missão, que é exatamente de dar diretrizes sobre a questão de conteúdo numa rede social tão grande quanto é o Facebook e o Instagram. E até agora, né, a gente teve a primeira rodada de decisões sendo anunciada agora nos últimos meses, tem sido muito bem sucedido, né? Então, por exemplo, houve um caso aqui do Brasil em que o usuário postou fotos de câncer de mama, até para parte da campanha do Outubro Rosa, e esses fotos de seios, né, foram removidas do Instagram pelo sistema de moderação automática, porque violava as regras da comunidade com relação à nudez. E essa decisão foi equivocada. E o Conselho, né, analisou o caso e, obviamente, restabeleceu esse conteúdo que é importante e fez recomendações com relação às tomadas de decisão automáticas, né, que elas precisam melhorar, elas precisam ter mais nuances e assim por diante. Então, eu acho que o impacto que a gente tem visto dessas decisões tem sido muito profundo e a reação do Facebook tem sido muito cooperativa e a gente está, por exemplo, agora tomando a decisão sobre um caso fundamental, que é o caso do ex-presidente Trump, né? Se ele vai continuar banido ou não. Então, o Conselho tem desempenhado um papel importante, tem gente que chama ele de a Suprema Corte do Facebook, mas a principal questão aqui é que ele é independente, né? Ele não é parte do Facebook, ele foi criado pela empresa, mas com total independência, nenhum dos membros podem ser demitidos, eu não posso ser demitido, então eu tenho autonomia total para a tomada de decisão, e ao tomar decisão eu não preciso levar em consideração a maximização dos lucros do Facebook, eu posso tomar decisões que comercialmente não são interessantes para a empresa e o Conselho tem toda a autonomia para fazer isso. Então, de novo, eu acho que é um experimento institucional para lidar com um problema novo, né, que é a existência de uma plataforma que tem um alcance mundial, né, e eu acho que essa instituição é fundamental enquanto experimento para ajudar a contribuir com os desafios que isso traz. Então, eu fico otimista e gosto muito do fato de ser um experimento institucional que, obviamente, estou totalmente investido para que dê certo. Recentemente, você fez, talvez não tenha sido sua primeira, mas uma viagem à China que deixou uma série de documentos, inclusive documentários, né, que você fez e foram transmitidos na TV aberta, você encontrou na internet também essas suas descobertas desse mundo tecnológico na China. Tá? São documentários muito, muito interessantes, né? Antes da pandemia, isso, né? Por isso era um mundo não exatamente esse de agora, né? Foi um pouquinho antes, mas revelando uma série de aspectos da sociedade chinesa que acredito que muito frequentemente não são conhecidos aqui no Brasil. E você classificou, pelo menos num dos episódios desse documentário, a China como país do futuro. O país futuro, se eu for pensar historicamente, já foi o Reino Unido, talvez na Revolução Industrial, já foi os Estados Unidos, já foi o Japão, mais recentemente. Ronaldo, o que torna agora a China o país do futuro? Galeno, o que fez a China, né, é algo notável, porque era um país extremamente pobre, né, nos anos 70, muito mais pobre que o Brasil. A economia chinesa era menor que a economia brasileira, era um país em que tinha 750 milhões de pessoas passando fome, né? E esse país, em 40 anos, saiu da fome para a liderança tecnológica em vários setores, não em todos, né? Mas em alguns setores, a China conseguiu um destaque muito grande e conseguiu tirar 750 milhões de pessoas dessa linha da pobreza, e essas pessoas hoje, a maioria delas são parte da classe média no país, e o país está anunciando que vai erradicar
a pobreza profunda, né? A pobreza, vamos dizer assim, a mais dura. Já tem hoje mais pobres no Brasil, né, nessa situação abaixo da linha da miséria, do que tem na China, apesar da população da China ser muito maior. Então, a gente está vivendo um momento no Brasil em que, hoje eu vi na Folha de São Paulo, 50% da população brasileira está sem segurança alimentar, está com o risco de passar fome, né? A gente está falando de 100 milhões de pessoas, isso é inacreditável, inaceitável. E, por outro lado, você tinha um país que era muito mais pobre que o Brasil e que deu um salto tecnológico e um salto econômico e produtivo e de infraestrutura, de educação e assim por diante. Então, isso me interessa e isso é visível, né? Quando você vai na China hoje, a infraestrutura é nova, você tem um trem-bala que corta o país, você tem uma série de arranjos produtivos muito sofisticados. E a pergunta que a gente tem que fazer é: o que dali a gente pode pensar que pode ser útil para o Brasil? Vão ter coisas que são totalmente inúteis, por exemplo, o regime político, a forma como a China se organiza politicamente, não tem nada a ver com a gente, é produto de uma história única do país, isso não nos serve, né? Nossos valores aqui são completamente diferentes. Mas as soluções econômicas e as soluções tecnológicas, eu acho que a gente tem que olhar, porque nós somos país pobre. E ao contrário da China, que está enriquecendo, que está prosperando, nós estamos empobrecendo. A gente está perdendo espaço econômico, tecnológico, estamos regredindo. A gente está tendo que voltar a lidar no Brasil com a fome, que é algo que é absolutamente inaceitável. Então, para isso que a gente tem que olhar para fora. Por que a gente está andando para trás e outros países, não só a China, mas a Coreia, o Vietnã, Bangladesh e economias pobres, né, menores até, bem menores que a brasileira, estão conseguindo sucesso e progresso econômico e a gente não só estagnado, mas tendo um retrocesso muito grande a ponto de ter que se preocupar com a fome de 50% da população. Então, esse eu acho que é o ponto-chave. Você é um profundo, respeitado conhecedor do mundo tecnológico, mas uma das coisas que mais chama a minha atenção sobre a sua abordagem da tecnologia é o seu olhar profundamente humano. E, de vez em quando, em documentários seus, vídeos do Instituto, textos seus em jornais brasileiros, como a Folha de São Paulo, jornal do qual você é colunista, você, de vez em quando, pensa determinados aspectos profundamente reveladores de uma experiência humana que está se alterando. Vou dar 2 exemplos de coisas que eu vi suas recentemente. Quando você descreve um autor que, infelizmente, não me recordo agora, quando ele menciona da possibilidade de um futuro sem escritórios, no qual tantas relações humanas, tantos casamentos existem por causa de relacionamentos travados, nessa coisa que talvez esteja ficando no passado, a ideia do escritório. Você mencionou alguma coisa que eu já tinha escutado falar, mas que, de novo, veio à minha mente, que é o fato de haver, eu nem sei chamar direito isso, tá? Artefatos tecnológicos, acredito que a sigla seja NFT, em que são desenhos, artefatos tecnológicos, que você ganha uma garantia através de uma determinada tecnologia, não sei se é blockchain ou alguma coisa, da singularidade. Aquilo é uma coisa única. E isso está sendo ultravalorizado. Algumas, não sei se eu posso chamar de obras, isso, ultrapassando $1 milhão em seu valor. Uma coisa que para mim é estranha, porque eu fui filatelista na juventude, eu colecionava selos, eu tinha contato com aquilo, tá? Eu tenho um livro aqui em casa, do Érico Veríssimo, com a assinatura dele, meu pai recolheu, e isso não transforma um livro mágico, porque as palavras são as mesmas em outras edições, mas eu sei que o Érico Veríssimo tocou ali, e aquilo é literalmente palpável. E aí eu me lembrei de uma música, de uma letra relativa a populações originárias do Brasil, da Legião Urbana, que é a ideia de saudade de tudo aquilo que eu não vivi. É isso que essa nova geração está precisando, desse aspecto palpável que uma pessoa de mais idade como eu tenho, está querendo singularidade, está querendo tornar coisas únicas. Havia discos de vinil que você tocava e tinha um arranhão que você adorava, que só você tinha aquele salto na música.
e agora é uma abstração a música, você escuta a música sem nenhum tipo de aparato manual. Esse novo mundo, esse novo mundo é admirável, mas ele também não é um pouco assustador? Você não tem medo desse novo mundo, ou não? Boa provocação, Galeno. Assim, claro que eu tenho medo, óbvio. O mundo ele está se transformando tão rápido, né, que até as pessoas que participam, estudam essas mudanças, como a gente, né, pode chegar um momento em que se sentem fora do lugar, né, porque as mudanças são tão grandes que mesmo quem entende essas mudanças ou vivencia, estuda elas, pode chegar em um momento e falar, poxa, o mundo que eu cresci, o que eu vivi, o que eu desejei, ele não existe mais. Então, isso é um problema, porque isso gera alienação, desenraizamento e uma série de outras coisas, que são problemas que a gente vai continuar e ter que enfrentar cada vez mais. Mas o ponto-chave aqui do que você toca é que o virtual ele está começando a ser capaz de reproduzir praticamente tudo do real, né? Então, eu não acho que o ponto aqui é que o virtual esteja replicando o que a gente tinha no universo físico. Eu acho que ele está substituindo um modelo de realidade por outro modelo de realidade. Então, quando você vê o Bitcoin, ou as criptomoedas, ou os NFTs, não é só que eles recriam a escassez do mundo real no mundo virtual. E eles fazem isso, mas ao fazer isso, eles criam uma coisa completamente nova, que pode, inclusive, ter o papel de sugar ou de desvalorizar o plano do real, né? Então, o que a gente está vivendo no mundo hoje é um processo de interação permanente entre o que a gente chama de realidade com essa outra camada, que é uma camada digital e que tem uma lógica interna própria. E a interação entre esses dois planos, que obviamente estão todos misturados hoje, ela é muito interessante, porque ela pode ter efeitos dramáticos, como, por exemplo, mudar a dinâmica de democracias inteiras e mudar a dinâmica de economias inteiras, né? Você mudar completamente a forma como a gente aloca recursos escassos, não por necessidades reais ou físicas, mas por necessidades virtuais, que muitas vezes são totalmente irracionais ou imprevisíveis ou completamente injustificáveis. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, porque o virtual ele tem uma capacidade gigantesca de organização da ação humana, né? A gente hoje cada vez mais toma decisões e age, inclusive trabalha por orientação de algoritmos ou de questões virtuais, e isso vai valer para tudo. Então, o medo aqui é só que o deslocamento, né, entre essas duas coisas seja tão brutal e que as necessidades do real sejam umas e as necessidades do virtual sejam outras, completamente distintas, e que por causa dessa sereia digital, né, a gente acabe indo para um lado, sendo que, como sobrevivência da espécie, a gente deveria estar indo para outro. Isso me preocupa, mas é uma coisa que o jogo já está jogado. Então, já é assim, e a gente vai ter que lidar com isso, sendo praticamente impossível reverter isso, né? Então, a gente vai ter que simplesmente viver. O virtual é o nosso inquilino. A gente não tem mais como se livrar dele, entendeu? Ronaldo Lemos, muito obrigado por sua entrevista. Obrigadíssimo, Galena. Adorei. Foi muito legal.